Esse livro, Multiplique o Potencial que Deus lhe deu, no prefácio, o escritor diz assim: queridos amigos, cada um de nós é obra-prima das mãos de Deus, criada em Cristo Jesus para as boas obras. Efésios 2, de 8 a 10. Perfeito. Vocês nasceram de novo pelo dom gratuito da graça de Deus para serem seus filhos e foram igualmente capacitados por essa mesma graça com um propósito. Ninguém vive aqui por acaso e ninguém nasceu por acaso. Você conhece e compreende o incrível potencial dos dons e das habilidades que Deus lhe deu para cumprir esse propósito? Então, se Deus criou você, você nasceu, renasceu, nasceu de novo para um propósito, e Deus dota o novo nascido, os cristãos, com dons espirituais. Você compreende e você cumpre o propósito de Deus? Pergunte para você. Os dons, talentos e habilidades são coisas distintas. Nós já vimos aqui, dons são dados por Deus, talentos também, habilidades também, tudo vem de Deus. Dons para serem usados dentro da igreja, em benefício da igreja, do corpo de Cristo. Dons espirituais. Talentos e habilidades, você pode usá-los dentro da igreja e fora da igreja. Na sua vida pessoal, particular, nos seus negócios, no seu trabalho. Sem problema algum. Tudo vem de Deus. Os dons, talentos e habilidades que lhe foram dados não são para você. Parece que a porca começa a torcer o rabo, né? Ou começamos a apertar o parafuso com a chave de fenda, assim, ó. Vamos apertando. Não foram dados para você. São para serem dados a outros através de você. Qual é a visão que a gente tem? A gente precisa ser honesto com a gente mesmo se a gente quiser dar um passo além na vida. 99,9, eu vou deixar 0,1, nenhum, hein? 0,1, vou deixar fora dessa conta. 99,99 é aquela dízima periódica que não tem fim. Pensa o quê? Em si. Aqui, ó, o exemplo aqui, ó, da Maitê. Eu quero cantar sozinha. Quer dizer, eu quero ser a estrela da festa. As pessoas são egoístas, naturalmente, pensam em si. Elas não pensam nos outros. Elas vão para a igreja, normalmente, com qual objetivo, com qual propósito? Eu quero ser abençoado. Eu quero a bênção. Eu quero. Dificilmente alguém vai para a igreja com essa visão. Eu quero contribuir. Com o que eu posso contribuir? É difícil. É raro. Não estou dizendo que não exista, mas é muito raro. Normalmente, vai à igreja porque precisa resolver os seus problemas. Eu tenho um problema sério, seja lá qual for, de trabalho, conjugal, familiar, não importa, de emprego. Eu quero resolver meu problema. Eu quero ser abençoado. E raramente alguém entra na igreja. Eu vim aqui porque eu quero contribuir. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse a Abraão: "Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se tu uma bênção."
Dificilmente alguém raciocina assim: eu quero ser bênção na vida do outro. Eu quero receber as bênçãos. Essa é a regra normal. Recebemos dons. Você carrega dentro de si o que Deus quer que os outros tenham. Deus quer abençoar as pessoas através de você. Através de você. Cada um de nós precisa reconhecer e administrar seus dons com fidelidade e determinação, a fim de usá-los para o benefício de outros e para a expansão do reino de Deus. Quanta gente está preocupada de verdade com o reino de Deus? As pessoas estão preocupadas consigo, e não com o reino de Deus. Não estou falando nenhuma besteira aqui não, nenhuma bobagem não. É a realidade nua e crua diante dos nossos olhos. Cada um está preocupado consigo. E raramente alguém está preocupado com o reino de Deus. Felizes e abençoados são aqueles que conhecem seus dons e operam neles. Lembram a parábola dos talentos que Jesus contou? O rei se ausentou, chamou os seus súditos. Vou dar 10 talentos para você, 5 para o outro, 3 para aquele ali, 2 para aquele outro e mais um para aquele. Depois eu vou voltar e quero ver o que é que vocês fizeram com os talentos. Os que receberam até 2 talentos, multiplicaram. E o que recebeu 1, enterrou o talento. E até parece por uma boa causa, por uma causa nobre. Olha, eu sei que o Senhor é um homem rigoroso, justo. Eu fiquei com medo de que alguém roubasse o talento que o Senhor me deu, então está aqui o que é teu. Mas Jesus disse que ele foi reprovado. Foi chamado de negligente, mau. Você sabia que era meu, que eu sou um homem rigoroso? Por que você não multiplicou o talento que eu lhe dei? Então Deus nos capacita, nos dota de inteligência, de sabedoria, de conhecimento. Não é para nós. É para o bem dos outros e do reino dele. Mas poucos têm essa visão. A maioria quer se arrumar, se arranjar, se é o dirigente. E se não é, as ovelhas vão na esteira, no encalço, no exemplo. Não, eu entro aqui porque eu quero resolver os meus problemas. Não estou preocupado com o outro. Quero saber de mim. Mas essa não é a mensagem do Evangelho. Isso não é o reino de Deus. Felizes e abençoados são aqueles que conhecem seus dons e operam neles. Então Deus me deu o dom, me deu talento, me deu capacidade, me deu conhecimento, me deu habilidade. Vou desenvolver tudo isso que Ele me deu. Para o meu bem, para o bem dos outros e para o bem do reino dEle. Agora, tristes e frustrados são aqueles que tentam operar nos dons de outra pessoa. Vivem à sombra do outro, às custas do outro. Aí despertam os mais variados sentimentos, né? De inveja, de orgulho, de soberba, de prepotência, de arrogância. Está operando na sombra do outro. O sol está aí brilhando para todo mundo. Para todo mundo. Deus é bondoso, gracioso, maravilhoso. Mas são poucos que contemplam a luz do sol e reconhecem a grandeza e o poder de Deus. São poucos. Deixa usar isso a meu favor, em favor do outro e em favor do reino de Deus. São poucos.
Através da fidelidade e da cooperação com a graça de Deus e sob sua unção, nós devemos multiplicar nossos dons a partir de uma postura de descanso, em vez de tentar pela nossa própria força. Multiplique o potencial que Deus lhe deu. Você recebeu dom e capacitação, não é nos cursos da vida, não, de Deus. Claro que nos cursos da vida e no dia a dia nós devemos nos aperfeiçoar mesmo. Através da graça e da unção de Deus, que a sua determinação o impulsione a fazer grandes coisas em prol do reino de Deus. Nós precisamos honrar e glorificar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No capítulo 5 de Mateus, Pitota leu aqui um versículo, alguns versículos. Mateus capítulo 5, 6 e 7 é chamado de o tratado do reino, a constituição do reino de Deus. Ali estão os princípios, os valores que Jesus implantou e passou para que a igreja cultive e viva na prática, para que os cristãos vivam em obediência ao que ali está escrito. Para glorificar a Deus. Para glorificar a Deus. Ele garante que assim haverá prosperidade, haverá bênção, haverá obediência. E ele responde. Se ele não responde, é porque nós estamos sendo obedientes e fiéis à sua palavra. Invertemos, as pessoas invertem. Abraão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se tu uma bênção. Aí as pessoas querem o quê? A bênção. Mas é para você ser a bênção na vida das pessoas e na igreja, no reino de Deus. Espero que tenham gostado do compartilhamento. Fala, irmão Jorge. Me dê uma ajuda, talvez explicando mais detalhadamente, com palavras mais simples, alguma coisa assim, por mais favor. simples, estou falando de modo rebuscado. Puxa vida, hein? Diga. Então, aí no Abraão, né, nessa leitura, que Deus diz, se tu uma bênção. Ok. Eu aprendi de criança, nascido, pedir bênção aos meus pais, aos meus avós. São pessoas velhas, mas são pais e avós, são genitores. Eu estou vendo isso agora, tá? Bom, então, se tu uma bênção. Se eu pedir aos meus pais, aos meus avós, e eles me abençoaram. E Deus diz que abençoa aqueles que abençoaram a Abraão. Então, bênção. Abrir um pouquinho mais assim para melhor entendimento, o que é bênção? Porque eu penso, bênção, mas o que é isso? Por favor, me ajude. O que é uma pessoa abençoada? Qual é o oposto da bênção? Maldição. O que é uma pessoa abençoada e o que é uma pessoa amaldiçoada? Aí você vai abrir aqui um leque, que vem aqui, vários textos vêm à mente, né? Vamos lembrar aqui de Abraão, e ele, depois o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, ele diz que a bênção de Abraão chegou até nós na pessoa de Jesus Cristo, a salvação, o Salvador. Aí, escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que Deus nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Somos abençoados. Aí nós voltamos lá e lembramos de Jacó. Jacó foi o homem que
desde o ventre da mãe, ele já tentou usurpar a bênção que era do seu irmão. E caminhou, e viveu, e constituiu família. Mas ele não tinha a bênção de Deus. Ele não tinha a bênção de Deus. E é o único episódio que a Bíblia mostra que alguém lutou com Deus, contra Deus, e venceu a luta. O anjo, ali a noite inteira, lutando com Jacó. E Jacó dizendo, eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. Ele não tinha a bênção de Deus. Aí, nós olhamos, caminhamos um pouco mais, e olhamos que no livro de Provérbios, no capítulo 3, onde ele diz que a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, do rebelde, daquele que não acredita, não confia em Deus. Deus põe a maldição dele lá, não põe a bênção. A palavra bênção, ela vem naturalmente do hebraico, e ela é traduzida por Baruch, que quer dizer assim, autorizo você a ser próspero na vida. Então o homem por conta própria pode ser muito próspero, muito. O caso de Jacó, por conta própria, mas não tinha bênção, não tinha sido autorizado por Deus a prosperar na vida. Então, enquanto Deus não autoriza e essa bênção não vem dele, a pessoa não vai ser feliz, não pode ser feliz. Pode ter tudo materialmente, mas vai faltar para ela o principal, a bênção de Deus, a autorização de Deus, a validação de Deus para que ela prospere na vida. Clareou ou não? Ou confundiu mais? As palavras foram singelas, simples ou rebuscadas? Foram. É isso mesmo, eu tinha sempre autorização, aprovação. O homem faz lá, quando eu pedi aos meus pais, eram meus pais que diziam, vá, faça, prospere, meu filho, os meus. E eu sempre pedia e aprendi a pedir aos meus genitores, aos pais, não a todas as pessoas do mundo. Eu ainda estou pensativo o porquê disto. Mas é Deus nos abençoando que tudo prospera. Era por aí mesmo. Essa explicação para mim clareou. É Deus, o homem fez e abençoou, eu quis, eu tive a vontade, meus pais me abençoaram, mas Deus abençoou, aí as coisas prosperam melhor, com firmeza, né? Era isso. Mas vamos entender uma coisinha aqui. Daqui a pouco a irmã Vilce vai falar. Vamos entender uma coisa. É um costume antigo, ou dos antigos, né? Bênção papai, bênção mamãe, e o papai e a mamãe abençoando o filho, ou a filha. Os pais são autoridades sobre os filhos, não importa se é cristão ou não. A Bíblia não faz essa distinção. São autoridades sobre os filhos. E os filhos, para progredirem, aliás, é o único mandamento que a Bíblia registra na carta aos Efésios, que é o mandamento com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe, para que sejam prolongados os teus dias na terra. Então, honrar o pai e a mãe. O pai e a mãe abençoar o filho, os filhos. Então, os filhos dependem e devem ser abençoados pelos seus pais e não amaldiçoados. E quantas vezes os pais rogam praga e amaldiçoam os filhos? Você não presta, você não vai virar nada na vida, você é isso, você é aquilo. Misericórdia, eles não sabem o peso das palavras na vida dos seus filhos, não sabem. E depois a criança, o jovem, o adulto cresce, aquela vida totalmente desregulada, estrangulada, e não sabe por quê. A semente foi plantada lá atrás, pelos pais, e não sabem por quê. Claro que com o novo nascimento, você resolve a sua vida espiritual. Mas os problemas, a carga emocional, o peso que foi, as marcas e os traumas deixados nas emoções, a pessoa carrega ao longo da vida, enquanto ela não resolver. E ela tem que resolver. Tá certo?
Eu acho que aí responde em parte a sua inquietação. Mas e a bênção do meu pai, a bênção da minha mãe? Claro, os pais são autoridade sobre os filhos. Assim, aliás, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, coloca essa questão, né, da hierarquia, da autoridade. Quer dizer, ele mostra que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, do homem, e o homem é o cabeça da mulher, da família. Olha a ordem hierárquica, e ninguém pode contrariar isso. Então, os pais devem abençoar os seus filhos, assim como o Pai Celestial nos abençoa e nos abençoou em Cristo Jesus. Porque sem a autorização de Deus, estou autorizando você a prosperar. Não foi isso que Deus disse para Josué no capítulo 1? Josué, medita no livro da lei dia e noite, e tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. E se você fizer assim, onde você puser a planta dos seus pés, eu te abençoarei. Deus autorizou e autoriza. E essa autorização, essa bênção, é para todo aquele que crê, que confia, que leva a sério, que põe em prática e que obedece ao que está escrito na palavra de Deus. Diga, irmã Vilso. Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Os outros não responderam. Não querem a graça e a paz. Graça e paz. Bom. Querem sim. Então, eu fico pensando que as pessoas acham que bênção é quem tem muito dinheiro, né? E tem pessoas que ganham muito dinheiro e ficam ricos. E ser bem-sucedido no casamento, ter um bom emprego, ser estudioso, tudo isso é maravilhoso na vida da gente. Mas a bênção maior é você ser bênção na vida das outras pessoas. Você poder ser um testemunho vivo de Cristo Jesus para as pessoas. As pessoas olharem em você e falar assim, aquela pessoa é diferente. Você pode não ter dinheiro, não ser bonito, não ser estudioso, mas as pessoas veem o brilho de Cristo Jesus. Isso é ser bênção, porque foi o que Abraão foi na vida das pessoas, né? Ganhou quantas vidas. Deus disse para ele que ele não ia saber contar. Quem consegue contar os grãos de pedrinha que tem na areia no mar? Ninguém. Então foi o que Deus falou para ele. Então eu acho que ser bênção é isso. Todas essas coisas é consequência da tua obediência. Se você é obediente, claro que você vai ser trabalhador, você vai ser honesto, você vai ter uma família abençoada. Tudo na tua vida contribui para o bem de você, né? A palavra de Deus diz que tudo Deus contribui para o bem do filho que ama a sua palavra. Então, o segredo está aí, pastor. Aqui em Provérbios 3, fala assim: filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentará anos de vida e paz. Então você tem tudo isso quando Cristo Jesus é o cabeça da tua vida, né? Como o senhor acabou de falar. Deus é o cabeça de Jesus, Jesus é o cabeça da igreja, e o marido é o cabeça da família. Então, se você abençoa teus filhos com palavras e com ação, com a sua própria vida, ele tem que olhar em você e você ser uma bênção. Porque às vezes você fala do dentro para fora, né? Mas a tua vida é um desastre. Então tem que ser, os filhos têm que olhar para os pais e falar assim: meu pai é uma bênção. Não tinha dinheiro, não era rico, não era bonito, não era estudioso, mas ele era uma bênção nas nossas vidas. Era sábio. Sábio. Eu tive esse privilégio de ter um pai muito sábio. Meu pai não era bonito, não era rico, mas meu pai tinha uma sabedoria e não tinha o conhecimento da palavra. Mas Deus já usava o meu pai. Então isso é muito importante. Obrigado, irmãos. Que Deus abençoe.
A senhora vai falar? Não. Tá. Duas coisinhas só. A primeira, quando a gente fala na igreja de bênção e de prosperidade, quem pensa no dinheiro é porque tem problema emocional com o dinheiro. Eu li um livrinho recentemente que chama que dinheiro, o título do livro, Dinheiro é Emocional. Então toda pessoa que quando se fala na igreja em prosperidade e bênção, ela pensa no dinheiro, ela tem problemas emocionais com o dinheiro. Precisa ser reprocessado isso para ela voltar à vida normal, se destravar, se desarraigar daquilo, dessa visão, dessa concepção que ela tem. Porque as coisas têm nome. Se prosperidade fosse dinheiro, não teria nome de prosperidade. Deus teria dito a Josué, onde você puser a planta dos teus pés, eu vou te encher de dinheiro. Ele não disse isso. Ele disse, você vai prosperar. Mas é ignorância, é ignorância. Isso eu aprendi ao longo da vida e trabalhando na minha profissão. As coisas têm nome. Se dinheiro fosse prosperidade, tem muita gente cheia de dinheiro miserável. Vive como miserável, tem uma vida miserável. Aliás, olha, o YouTube está aí, a televisão está aí para mostrar. Gente que tem tanto dinheiro, mas não gasta porque tem medo de ficar sem. Isso é ser miserável. É ser miserável. Então, quando a pessoa pensa, ela associa. A gente fala em bênção e prosperidade. A pessoa associa com dinheiro, ela tem problemas emocionais com o dinheiro. Precisa ser tratado. A segunda coisa que a irmã falou aí, eu lembrei que o texto de Provérbios, o capítulo 9 de Provérbios, capítulo 9, que é hoje, do dia 9. Ainda não deu tempo de colocar no grupo, não é? Não deu tempo. Mas o versículo 11 e 12, e este capítulo 9, ele fala de sabedoria, da sabedoria, o grande convite da sabedoria. Aí no versículo 11 e o 12 está escrito assim, porquanto, por meu intermédio da sabedoria, os teus dias serão multiplicados e o tempo da tua vida se prolongará. Agora, nessa versão King James, ela é diferente da Almeida, o versículo 12. Olha que bacana essa versão aqui, ó. Se fores sábio, o benefício será todo teu. Quem é que ganha com a sabedoria? Eu ganho com a sabedoria. O benefício será todo teu, se você for sábio. Contudo, se fores zombador, eu não acredito, isso não é bem assim, zombando, sofrerás as consequências da tua própria escolha. Eu clamo, eu peço para Deus todo dia, sabedoria, conhecimento e inteligência. Todo dia eu peço. E Ele me dá. E Ele dá. Ele não nega isso. Ele deu aos hebreus no cativeiro da Babilônia sabedoria, conhecimento em toda a cultura e inteligência. Ele dá peça. Peça. Isso vale mais do que bilhões em dinheiro. Vale. Sabedoria, conhecimento e inteligência. Se fores sábio, o benefício será todo teu. Vale a pena, não é? Vale a pena. Mas o tema da nossa meditação de hoje, aqui gastamos um tempinho só nesse cover, nesse introito, nessa introdução. Também vocês fizeram perguntas e é muito bom e é gostoso. A dúvida de um pode ser a dúvida de outro. Às vezes um pergunta, mas o outro não tem coragem de perguntar, mas ele aprende com a pergunta e com a resposta. Nós aprendemos mutuamente. Porque o único que ensina aqui é o Espírito Santo. Ele ensina e nós aprendemos. E estamos na escola da vida.
na escola dominical para aprender. O aprender, o saber não ocupa espaço, é infinito. Enquanto respirarmos e tivermos consciência e faculdade mental em dia e em ordem, estaremos aprendendo. Para edificar, para ajudar a si próprio e aos outros. O texto da nossa reflexão desta manhã está no livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículos 1 e 2. Isaías, capítulo 66, versículos 1 e 2. E diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Eu vou ler o mesmo texto na versão King James, a Bíblia King James. E ele clareia um pouco mais aí no final do versículo 2. Mas vou ler os versículos 1 e 2. Isaías 66. Diz assim: eis a palavra do Senhor. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa me haveis de edificar? Tal casa será o meu local de descanso? Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo que há veio a existir? Indaga Yahvé, o Senhor. Darei, pois, minha atenção e estima a este, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Fica mais claro, não é? A quem Deus olha e a quem Ele dedica atenção. É o que está no texto aqui. A quem é humilde, arrependido, de espírito, e que ama a palavra de Deus, se dedica o seu amor à palavra de Deus. Não busca a palavra de Deus por interesse, mas por amor, para saber quem é Deus, o que Deus fez por ele e quem ele é sem Deus, fora de Cristo. É esse que Deus está com o seu olhar atento e direcionado a essa pessoa. Mas aí, Pedro, na sua carta, na primeira carta, no capítulo 5, ele nos ajuda capítulo 5 não, capítulo 3. Capítulo 3, primeira carta de Pedro, capítulo 3, no versículo 12. Ele ajuda a compreender um pouco melhor o que o profeta Isaías está dizendo. Ele diz aqui: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então Deus está olhando e está perfeitamente coerente com
o que disse Isaías: para quem olharei? Para aqueles que têm amor à palavra dele, para aqueles que oram, falam com ele, mas para aqueles que foram justificados. Quando ele diz justos, o status de justo vem do justificado. Quem é justificado por Deus? Romanos no capítulo 5, o apóstolo Paulo no versículo 1, ele diz isso: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Deus nos justifica em Cristo. Cristo foi à cruz, nos atraiu no corpo dele, para sermos justificados do quê? Do pecado. Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo diz isso no versículo 6, no versículo 7. Romanos capítulo 6, versículo 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então, Cristo me justificou quando me atraiu no corpo dele na cruz. Morri para o pecado no corpo de Cristo. Agora eu tenho livre acesso a Deus. Os ouvidos, os olhos de Deus estão atentos à minha oração. Posso me relacionar com Ele. Fora disso, não. Fora dessa condição, não. Fora dessa condição, somos criaturas e não filhos. Oramos, mas Deus não ouve e não atende e dá vira os olhos. O que ele disse lá para o profeta Zacarias: se eu falo e vocês não se importam, quando vocês falam também eu não me importo. É uma via de mão dupla. Uma vai, mas a outra vem. Eu quero receber, mas eu preciso dar. Coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. As coisas vão fazendo sentido na vida. Eu entro na igreja para contribuir, não para receber. Eu quero contribuir, eu quero ser um colaborador do reino de Deus. Ele já me deu tudo. Ele já preparou as boas obras para que eu ande nelas. Aí eu tenho que perguntar e descobrir quais são. E ele vai me apresentando no dia a dia. Aí os olhos dele repousam sobre mim. E Pedro ainda vai dizer mais no capítulo 5, no versículo, a partir do versículo 5, primeira carta de Pedro. Ele diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade. Olha sobre quem repousam os olhos do Senhor. Sobre os humildes. Não é sobre os arrogantes, sobre os orgulhosos, presunçosos, soberbos. Não, sobre os humildes. Porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Deus exalta o humilde. O soberbo, o orgulhoso, Deus humilha. Mas o humilde, Deus exalta. Por isso que Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Cristo era o próprio Deus encarnado, não chamou para si essa pretensão, não usurpou do seu poder e se humilhou. Foi humilde e Deus o exaltou. Quando a pessoa se exalta, Deus humilha. Mas quando a pessoa se humilha, Deus exalta. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, que ruge,
procurando alguém para devorar. Não subestime o adversário. Não subestime o inimigo. Se um exército, um país entrar numa guerra, de salto alto, nariz empinado, achando que já ganhou a guerra, aliás, não precisa nem falar de guerra, vamos pensar num exemplo assim mais próximo da gente. O futebol é um bom exemplo, o futebol. O time, quando entra em campo, de queixo duro, nariz empinado, olhar altivo, essa nós já ganhamos. Ninguém ganha o jogo antes da hora. Ele sai derrotado de campo. Quantas vezes a gente vê isso? Os que gostam de futebol e entendem um pouco. Perdeu. O mais forte perdeu para o mais fraco, porque entrou com o nariz empinado, achando que estava fácil. Não subestime o adversário. A Bíblia está dizendo isso, ó, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Ele está assim, ó, pronto para devorar. Qual é a receita? Versículo 9 aí, de 1 Pedro 5. Olha o versículo 9. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. É resistir na fé, é resistir ao diabo e ele foge. Não subestime, não ache que a batalha está ganha. Ora, o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Para quem Deus está olhando? Para o humilde, para aquele que confessa a sua dependência dele. Senhor, eu sou dependente de ti. Sem ti eu não posso fazer nada. Mas o Senhor já fez tudo por mim. Inclusive as boas obras o Senhor já preparou para que eu ande nelas. Eu quero que o Senhor me mostre quais são estas boas obras. O Senhor quer que eu seja bênção na vida das pessoas e não maldição, não empecilho, não pedra de tropeço, mas bênção na vida das pessoas. É assim que Deus quer que seus filhos o sirvam. Ele deseja que nós cheguemos ao ponto de fazer apenas o que ouvirmos fazer. Lembram que Jesus disse que só fazia o que ele via o Pai fazer e que de si mesmo ele não podia fazer nada? Olha só, sendo o próprio Deus, eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Não posso ir além do que vejo o meu Pai fazer. Isto inclui, às vezes, não fazer nada quando Deus está em silêncio. Ele anseia que deixemos para trás sacrifícios baseados no que pensamos, queremos ou somos coagidos a fazer e voltemos à simples obediência. Vou fazer o que a palavra manda. Não vou fazer o que a palavra diz para não fazer. Obediência. Vou pôr em prática o que está escrito na Bíblia, porque a palavra é o poder de Deus sobre a minha vida. É assim que eu vou viver. Isaías indicou que todo o nosso sacrifício não pode dar nada a Deus que ele já não tenha. Que casa me edificareis vós? O céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa? Aí as pessoas às vezes constroem, né? Templos suntuosos,
casas. Isso aqui é para o Senhor. Jesus disse que o templo é a casa de oração. Porque o templo na nova aliança é o novo coração. Somos nós, não são as paredes. Aqui é o lugar que nos reunimos para adorar, para louvar, para ter comunhão. O templo está aqui. Não é isso que está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3 e no capítulo 6? Vamos ver se é isso mesmo o que está escrito aqui. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Agora no capítulo 6, versículo 19, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O preço pago foi o sacrifício de Jesus na cruz, a morte, o sangue dele derramado. Pagou o preço da nossa redenção, pagou a nossa dívida, quitou a conta do pecado. Não devemos mais nada porque ele pagou a conta. Agora ele habita aqui, o santuário é aqui, não são as paredes. As paredes, o templo, a construção física é o lugar da adoração. Nos reunimos para a oração, para a adoração, para a comunhão, para a meditação. Mas a Trindade Santa habita aqui. Deus está assentado sobre o alto e sublime trono, e os seus pés estão firmados na terra. Enquanto isso, muitos, dentro de igrejas, vivem sobrecarregados e de forma inadequada. É o chamado ativismo, o excesso de atividade. Mas para quem Deus está olhando? Para o homem humilde, que treme diante da sua palavra. O homem mais humilde é manso. É aquele que tem a atenção de Deus. É para este que Deus está olhando. Eu lembro até que li há poucos dias uma matéria que diz assim: Deus não precisa de executivos da fé. Hoje tem um punhado de executivos da fé. Tem até o aviãozinho, o jato particular, para levá-lo, né, de uma conferência para outra, de um seminário para outro, de um congresso para outro. Ele está muito ocupado, a agenda sobrecarregada. Deus não precisa desse tipo de gente. Ele está olhando para o humilde, aquele que é obediente à sua palavra. Isso inclui uma lista reveladora que contém algumas características de alguém que treme diante da palavra de Deus. Que características são estas? Na próxima semana nós veremos, se o Pai nos permitir. Em nome de Jesus. Amém e amém.